Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar da morte. Eu quero falar da morte com vocês hoje. Sabemos que há vários tipos de morte. Existe a morte física. A maioria esmagadora das pessoas morrerão fisicamente. Segundo as crenças, haverá um dia da redenção dos corpos, da transformação dos corpos, segundo setores cristãos. Um dia chegaremos a Shangri-La, ou seja, existiria um dia onde nós faríamos uma redenção alquímica através da revolução, das consciências. Mas, de fato, a morte física é uma realidade. Existe, segundo setores da espiritualidade, sobretudo no cristianismo, a morte espiritual. Ou seja, se o indivíduo se afasta dos caminhos de Deus, ele morre. Ele morre espiritualmente. Teria sido essa a morte adâmica. E o Cristo, o último Adão, viria para resgatar, para devolver a vida retirada pelo primeiro Adão na primeira morte espiritual. Então, a morte espiritual é essa morte onde o indivíduo morre na vida de Deus que deveria estar nele, que deveria permanecer nele, a morte espiritual. Mas eu gostaria de falar de um terceiro aspecto da morte, que é a morte ideológica. Você imagina você ser criado em uma ideologia, em uma esperança, quiçá espiritual, e de uma hora para outra essa esperança desaparece. Tem até um filme interessante chamado O Corpo. Então, um investigador teria descoberto o corpo de Jesus. Você imagina você chegar para a cristandade e dizer o seguinte: achamos o corpo. O corpo de quem? Achamos o corpo de Jesus. Hã? O corpo de Jesus? Porque o corpo de Jesus é um corpo ressurreto. Jesus ressuscitou. Então, como alguém poderia achar o corpo de Jesus? Se o corpo de Jesus fosse achado, haveria uma combustão de morte, ou convulsão, ou uma pseudo-revolução, uma contra-revolução, uma revolução de morte ideológica, ou seja, haveria um turbilhão de morte ideológica, porque a esperança ideológica da cristandade está na ressurreição. Então não pode haver corpo de Cristo morto. Seria a morte ideológica. A morte ideológica, eu fiz uma comparação em relação à cristandade, ela tem acontecido também, e ela acontece no cenário social e político, porque a ideologia do indivíduo, dependendo dos setores por onde ele caminha, é a casa dele, é onde ele mora, é onde ele se abriga. E essa ideologia, ela, muitas das vezes, e na maioria esmagadora das vezes, ela faz parte do senso comum,
E ela é uma ideologia acrítica, diferentemente de nós, filósofos, professores de filosofia, nós das ciências humanas que procuramos nos especializar nessa área. A gente aceita o desafio de tentar olhar as coisas com um certo distanciamento crítico, distanciamento crítico que deve percorrer inclusive o mundo das nossas ideologias, o lugar onde nós habitamos. Por exemplo, nós somos formados em uma ideologia que estabelece o amor da mãe pelo filho, dos pais pelos seus filhos. Mas sabemos que isso é uma construção ideológica. Nem em todas as sociedades houve amor de mães por filhos, a exemplo do que nós estamos percebendo, o amor sexual e individual romântico que prioriza a família nuclear, a família de pai, mãe e filhos. Famílias do passado, sobretudo no Oriente Médio, eram numerosas. O pai era pai de uma grande família onde os escravos estavam presentes, e nem sempre o amor do pai, o amor dos pais, o amor da mãe era o que nós consideramos hoje, né? O exemplo bíblico lá do Abraão dispensando um dos seus filhos, Ismael, enfim, o amor sexual, individual, romântico, esse amor também faz parte dos nossos critérios familiares. A família burguesa nos influenciou muito, ou seja, a família nuclear, a família monogâmica, segundo Engels, é a razão de ser do Estado, né? É a razão de ser da desigualdade. Então, muitas ideologias nos perpassam a gente e elas são a razão de ser da nossa própria existência, porque nós abrigamos, nós habitamos nas nossas ideologias. Então, quando uma ideologia ela é descortinada, ela é desbaratada, ela é destapada nas suas entranhas mais nefastas, aquilo pode significar para o indivíduo a morte ideológica. E a morte ideológica ela é cruel, pode ser cruel, pode levar pessoas, quiçá, ao suicídio, penso eu, à depressão com certeza, e ao suicídio, porque nós habitamos ideologias e não vivemos sem elas. De maneira acrítica, algumas ideologias que nós formamos pode trazer para nós, inclusive, adoecimentos. Por exemplo, uma ideologia simples, o operário, que alguns setores de extrema direita levam muito a sério. O operário não foi feito para governar. Lula 1 e 2, governo bem sucedido, com quase 90% de aprovação. Lula 3, caminhando bem. Isso é uma prova de que o operário pode. O Lula é uma prova viva de que o operário pode sim governar, uma pessoa com essas origens nordestinas, e está provado. Para alguns indivíduos, isso é morte ideológica, porque ele passou a vida toda batendo na tecla de que isso não pode acontecer. Inclusive, esse tipo de ideologia de classe média pegou muitos cidadãos empobrecidos que desenvolveu em relação ao Lula, por exemplo, aquela inveja que se dá na proximidade, né? Nós não invejamos o grande artista porque ele está distante. Quando nós invejamos as coisas, invejamos aquele que está próximo. E muitas pessoas veem no Lula o operário que é igual a ele, que está próximo. Então, ele não invejava o Fernando Henrique,
que já vinha de uma família que deu a ele todas as condições, mas o Lula na presidência aproxima o Lula dele, aquilo gera uma inveja. E eu conheço algumas pessoas que, diante da recondução do Lula à presidência, o Lula fazendo um governo normal, essas pessoas estão literalmente adoecendo. Por quê? Porque essa normalidade do governo, não estou dizendo que está sendo um sucesso e nem que não está sendo, mas essa normalidade está gerando em algumas pessoas que eu conheço morte ideológica. Eu conheço pessoas que estão literalmente adoecidas, como se tivesse morrido ideologicamente, porque ela estava habitada, ela estava abrigada na convicção a respeito do bolsonarismo, e de repente chega o bolsonarismo, bate na porta dela em relação a tudo aquilo que ele dizia ser contra, que é a corrupção. E isso gera em algumas pessoas a morte ideológica. Ela habitava dentro de um conjunto de ideias que na cabeça dela nem precisava ser verdadeira, porque hoje em dia tem também essa conotação onde as coisas são reais e são virtuais ao mesmo tempo. As coisas não precisam necessariamente serem reais, porque a verdade eu digito como verdade e depois eu deleto como inverdade. Então, para algumas pessoas isso pode significar a morte ideológica diante daquilo que ela expectava. Eu expecto alguma coisa, eu espero alguma coisa, mas a realidade apresenta outro tipo de situação diferente da que eu esperava. Isso pode gerar morte ideológica, e eu percebo que algumas pessoas literalmente estão adoecendo por causa dessa realidade. O operário voltou, e o operário está fazendo o governo normal. O Brasil não vai virar, e não está virando Venezuela nenhuma. E alguns estão morrendo ideologicamente por causa disso. Ele tinha um conjunto de ideias, não necessariamente verdadeira ou falsa, mas eles estão se chocando com uma outra realidade. A morte ideológica também, ela é curiosa, porque nós, de acordo com os nossos perfis, nós representamos para algumas pessoas o mundo que elas esperam. Nós somos para algumas pessoas, ou talvez para a maioria das pessoas, atores específicos dentro do mundo que ela expecta. Por exemplo, eu sou professor da escola pública, eu sou negro, né? Dentro da pirâmide social, o que nós chamamos de pobre ou classe média baixa, as pessoas elas têm uma expectativa em relação a gente. Eu lembro que eu trabalhei num lugar, sempre falo essa experiência, e era um lugar de gente muito carente, né? Eu trabalhava em frente ao UFRJ, e eu sempre estava na UFRJ, porque sempre tinha um evento ali, mas eu estudava no Bennett, a UFRJ fica no Largo de São Francisco, e para chegar no Bennett eu tinha que ir a pé muitas das vezes, eu ia, voltava a pé, era uma vida muito corrida, sacrificante, e na hora do almoço eu vendia perfume para completar o dinheiro de pagar a faculdade. Eu não podia estudar na UFRJ em frente, porque eu precisava trabalhar, e era horários integrais. E eu percebia que naquele lugar eu era muito maltratado, todo dia, toda hora, não tinha uma trégua.
Não tinha uma trégua. Aí, um dia a loja pegou fogo. Porque a loja pegou fogo, eu precisava usar o banheiro da UFRJ. Aí eu falei, gente, então é só usar da UFRJ. Aí eles não entravam na UFRJ, mas eles só entravam se eu fosse. Aí a ficha caiu. É a faculdade. O problema da perseguição em relação a mim era a faculdade. Porque no mundo deles, na expectativa, eu era como eles, e como realmente sou. Negro, pobre, da Baixada. Mas como assim fazer faculdade de filosofia? Como assim estar ali na UFRJ? Aquilo era uma morte ideológica, era a quebra de um mundo na expectativa deles. Porque eu não deveria estar ali. Por que ele está? Por que ele está ali? Por que ele está ali? E aquilo gerava uma revolta, aquilo gerava um turbilhão dentro das pessoas. Porque era como se eu estivesse quebrando aspectos, eu estava confrontando aspectos do mundo organizado na cabeça dela. Ele é como nós. Se ele é como nós, o que ele está fazendo na UFRJ? Mais fácil seria, bom, se ele está lá, e eu tinha 36 anos, terminei a faculdade de filosofia aos 40, no primeiro concurso entrei aos 40 e na segunda matrícula aos 41, terminei a faculdade já. Mas eles que eram bem mais novos que eu, 18, 20, e já tinham 3 filhos, né? Agora, 22 anos, 3 filhos. Era mais fácil, bom, se ele está lá, então. Mas não. Essa não era a expectativa. Ou meus filhos um dia podem estar lá também. Mas eu desorganizava o mundo deles. Isso acontece. Isso acontece agora também, né? Isso acontece agora também. Eu costumo às vezes conversar com os primos meus, que a gente tem muita intimidade, a gente ri muito, né? Porque quem convive comigo nos meus comportamentos diários tem a impressão de que quando eu convivo com as pessoas, eu tenho que provar que eu sou lúcido, né? Porque eu não tem um momento assim que eu não esteja pensando em filosofia, num conceito. Por isso que às vezes é tão fácil para mim fazer um vídeo, né? Eu ia para a faculdade sem nada na mão, eu só ouvia as aulas. Eu só preciso de uma caneta piloto e um apagador para dar uma aula, porque não tem um tempo que eu não esteja pensando em filosofia. Não tem tempo, né, que eu não esteja raciocinando sobre isso, né? Mas a expectativa de algumas pessoas não é que um professor de filosofia... Primeiro que um negro ser professor de filosofia já é problemático, né? Às vezes, para algumas pessoas isso é problemático. Isso desorganiza o mundo, isso pode gerar uma morte ideológica para algumas pessoas. E eu percebo que, às vezes, pelo simples fato de eu ter um canal de filosofia, de eu estar propondo valores interessantes para a educação, isso para alguns pode gerar morte ideológica. Mas por que ele? Qual é desse negão? Com certeza, se eu fosse loiro e tivesse os olhos azuis, seria mais fácil. Ele é loiro, tem olhos azuis, mas como é negro, isso... Porque no arcabouço ideológico de alguns, eu estou no lugar errado. Ele está no lugar errado. E eu descubro a cada dia como é afrontoso para algumas pessoas eu querer ocupar alguns lugares da minha vocação. Como é para algumas pessoas afrontoso que eu pegue um avião, vá na Europa, faça uns vídeos de filosofia no Vaticano, alguns em Veneza, alguns no Caribe. Para algumas pessoas isso é afrontoso, porque no arcabouço ideológico delas, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado.
E eu descubro a cada dia como isso é afrontoso, isso dói demais, isso é para algumas pessoas algo muito sério. É como se fosse uma morte ideológica, ou seja, eu ocupo alguns lugares, mas no mundo delas eu estou no lugar errado. O fato de eu estar no lugar errado, na cabeça delas, desorganiza o mundo delas. E como o mundo delas fica desorganizado, aí há o ataque. Aí as pessoas tentam gerar uma quarta morte, que é a morte social. Vamos isolar então. Que é um problema que o Tocqueville falou que seria um problema da democracia, né? A democracia, o iluminismo, aliás, a crítica ao iluminismo foi em torno disso também. Teve um pensador que falou: o iluminismo é totalitário, porque ele tenta convencer a respeito das prioridades da razão, mas se você pensar diferente, até usando o próprio iluminismo, você é alijado. E a democracia, como a ditadura da maioria, e não deveria ser a ditadura da maioria, isso pode acontecer também. De repente você pensa alguma coisa diferente, né? Eu, por exemplo, entendo que beijo roubado não é assédio e nem estupro. Você falar isso hoje, num canal de televisão, por exemplo, você pode ser simplesmente retirado. Então as pessoas às vezes tentam te imputar uma quarta morte, que seria a morte social. Então, se ele pensa diferente, se ele é tão diferente assim, vamos afastá-lo, vamos impor a ele a morte social. Eu tenho pensado sobre isso. A morte ideológica. Temos ideologias. Elas são também o nosso mundo, é o lugar onde nós moramos, é o lugar onde nós habitamos idealisticamente. Há pessoas que aparecem e desorganizam o nosso mundo. Porque no nosso mundo, muitas das vezes, cada um tem um papel. Você faz isso, você faz aquilo. Você é negro, você é professor de filosofia. Tudo bem, professor de filosofia do Estado, tá, passa. Mas aí, eu vou propor, vou fazer propostas. Eu quero ser um intelectual da educação. Eu quero ser um intelectual da escola pública. Já foi longe demais. Passa. Agora você quer fazer vídeo em Roma? Não. E, às vezes, quando nós nos posicionamos, nós desorganizamos o mundo das pessoas. Porque quando você sai da expectativa que elas têm, elas se enfurecem com você, porque o mundo delas está sendo, na cabeça delas, desorganizado. Bom, por fraqueza espiritual, talvez, né? Porque seria só compreender que a realidade é diversa e ela não precisa ser exatamente como nós expectamos sempre. É isso aí. E um operário pode sim fazer bons governos, ou fazer governos normais. Agora, se o indivíduo quer morrer ideologicamente por causa disso, acharam o corpo de Jesus e ele vai ficar morto ideologicamente. É isso aí, muito obrigado por essa atenção de vocês em mais esse vídeo. Voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.